Meus amigos me rejeitaram por causa do meu peso. Agora que estou em forma, eles voltam e eu só quero rejeitá-los de volta. Sou um homem de 28 anos que, por motivos de vida, comecei a universidade 4 anos depois do que deveria. Todos os meus colegas são 4 anos mais novos. Nunca tive problemas com isso e consegui fazer um grupo de amigos com os quais me adaptei muito bem. Porém, desde que comecei a licenciatura, ganhei peso, o que não me teria afetado, se não fossem vários amigos com quem poderia ter iniciado uma relação, mas sempre fui rejeitado. Abaixo explicarei a situação de cada um deles. Silvana. Conheci ela através de uma amiga em comum. Depois de alguns anos nos conhecendo, começamos a desenvolver uma amizade muito forte, a ponto de considerá-la uma das minhas melhores amigas. No entanto, os sentimentos evoluíram a tal ponto em que a atração que sentíamos nos levava a nos beijar repetidas vezes. Conversávamos longamente e fazíamos quase tudo juntos. Em certo momento, expressei a ela o quanto gostava dela e esperava sair com ela, eventualmente tendo um relacionamento. Ela me disse que não estava procurando um namorado e que não queria estragar nossa amizade. Eu entendi e decidimos deixar esses sentimentos de lado. Porém, ela começou um relacionamento 2 semanas depois de conversar comigo. E não só isso, ouvi uma conversa que teve com um amigo em que ela disse que não poderia ficar com alguém que fosse gordo e que, embora gostasse de mim, não queria desenvolver um relacionamento porque fisicamente achava desagradável, falando sobre o corpo. Isso me destruiu um pouco, mas eu sabia que, embora ela se sentisse assim, também dizia isso porque o afetava o fato de eu gostar de outra pessoa, uma amiga nossa chamada Valentina. Valentina, na época, ela era minha colega de grupo. Desde que a conheci, ela procurou se aproximar de mim para melhorar na escola, pois eu sempre fui muito bom e ela tinha dificuldade em diversas coisas que sempre foram muito simples para mim. O nível de atenção que ela me deu fez com que eu desenvolvesse uma forte atração por todo o seu ser, mas nunca tentei nada porque ela tinha namorado e não gosto de me envolver em relacionamentos alheios. Depois de um tempo, tornei-me um pouco seu confidente, pois a ouvia e dava conselhos sobre a vida e os relacionamentos. Somado a isso, ela terminou com o namorado e agora passava todo o tempo comigo. Eu ia para a casa dela, ela para a minha, e nosso vínculo ficou mais próximo, a tal ponto que em uma festa ela insistiu em saber se eu gostava dela, já que ela sempre me via com outra pessoa e queria ser a mais especial. Depois de um mês dessa dinâmica, fomos para outra festa onde ela beijou uma amiga e eu beijei a amiga dela, o que nos deixou com ciúmes. Quando nos confrontamos, acabamos nos beijando. Nesse momento, ficou evidente que havia uma atração e, justamente quando parecia que poderíamos começar algo, o ex-namorado dela voltou, pediu desculpas por tudo e eles retomaram o namoro. Então, me afastei, pois não queria causar discórdia. Nada disso teria sido ruim, se não fosse pelo fato de que, vários meses depois, outra amiga me contou que, quando se conheceram, Valentina zombou dos meus sentimentos, expressando que achou engraçado que eu gostasse dela, quando ela nunca esteve com alguém com sobrepeso e não planejava começar agora. A essa altura, comecei a notar um padrão nas rejeições, o que começava a me incomodar. Georgina, eu a conheci quase na mesma época que Valentina. Ela é uma garota muito atraente, porém, ela não faz exatamente o meu tipo, então eu não gostei dela e nem queria que ela gostasse de mim. Ela viu toda a minha situação amorosa desde Silvana e sempre foi boa em me dar conselhos. Quando estávamos prestes a terminar a licenciatura, ela me convidou para trabalhar onde ela estava, pois procuravam pessoas. Concordei e nos tornamos colegas de trabalho. Não só isso, mas nos tornamos bons amigos. No trabalho, havia um menino chamado Rafael, que é bonito, mas muito tímido, e era óbvio que ele e Georgina queriam conversar, mas nunca o fizeram. Quero aqui esclarecer que Georgina estava solteira há 3 anos e não tinha relações sexuais com ninguém há 2 anos, ela mesma me contou isso. Quando chegou o dia 14 de fevereiro, Gina estava triste porque ninguém tinha dado nada para ela. Acho que ela estava torcendo para que Rafael ou outra pessoa a convidasse para sair ou algo assim. Por causa disso, decidi escrever uma carta para ela. Eu realmente não escrevi nada comprometedor ou romântico, apenas expressei o quão importante ela havia se tornado na minha vida, o quão bom era estar com ela, e que ela não deveria se desesperar por alguém gostar dela.
Ela era muito bonita e eu tinha certeza de que havia vários, ou pelo menos um, que gostaria de namorar com ela. O problema veio na minha escolha de palavras, pois o que ela entendeu foi que eu gostava de estar com ela e que isso era o mais importante para mim, que eu gostava dela e que ela era muito bonita. Depois de ler a carta, ela me abraçou e começou a perguntar muitas coisas sobre mim, a um nível muito pessoal. Houve tanta atenção a esses detalhes e ao fato de já estarmos juntos o dia todo que, inevitavelmente, comecei a gostar dela. E qual é a minha sorte? Que Rafael a convidou para sair apenas um dia antes de mim. Como meus sentimentos eram muito frescos e recentes, decidi não continuar com a ideia de um relacionamento, para que ela pudesse começar um com ele. Mas se passaram 4 meses e eles ainda não namoravam, chegando ao ponto que, após a viagem de formatura para Cancún, Gina ficou bastante decepcionada, pois o relacionamento não foi formalizado. Nessa viagem, eu e ela tivemos a ideia de que queríamos estar sexualmente com alguém, não um com o outro, apenas com alguém, mas nenhum de nós teve sorte e no último dia acabamos nos beijando. Até aí tudo bem, não tive sentimentos envolvidos e o que aconteceu na viagem ficou lá. Só que não foi assim. Gina contou para Rafael e ele ficou chateado, dizendo a ela que se continuasse falando comigo como falava, eles nunca seriam namorados. Então, daquele momento em diante, ela parou de falar comigo como antes e só se dirigiu a mim para discutir questões de trabalho. Uma colega de classe, que é bastante fofoqueira, ouviu Gina dizer a Rafael que ela nunca teria ficado comigo, já que não gosta de gente gorda e prefere homens magros e musculosos, o que não estava claro se eu poderia ser. Karina, com essa menina, a situação é menos caótica. Ela é amiga da irmã de uma amiga e sempre nos víamos nas festas, onde sempre nos beijávamos. Porém, ela é ainda mais jovem que Silvana, Valentina e Gina, tendo 6 anos de diferença, e por esse motivo, nunca me ocorreu convidá-la para sair. Eu teria continuado assim, se não fosse uma de suas amigas insistindo que idade é apenas um número e que eu não deveria me importar tanto, pois provavelmente algo bom poderia sair disso. Então, assumi e resolvi convidá-la para um encontro. Fomos ao cinema e depois jantar. No entanto, nunca nos conectamos como eu gostaria. Ela evitava qualquer tipo de contato físico e não parava de falar sobre os garotos de quem ela gostava. Por isso, nunca mais saímos juntos. Só alguns meses depois, ela começou um relacionamento com um cara que, incrivelmente, é idêntico a mim, exceto pelo fato de que ele é magro. Jobana, por fim, meu círculo de relacionamentos em que algo quase acontece se fecha com Jobana, que conheço desde o primeiro semestre da faculdade, em uma viagem escolar. Embora nunca tivéssemos conversado, nos identificamos imediatamente e nos adicionamos às redes sociais. Na viagem escolar seguinte, nos encontramos e trocamos alguns cumprimentos e conversas, nada fora do comum. Foi apenas quando nos conhecemos em uma aula que nos unimos e começamos a nos conhecer melhor. Nesse momento, eu disse a ela que a achava muito atraente e que seria bom nos conhecermos melhor. Ela me disse que sentia o mesmo e começamos a conversar muito. No entanto, o estresse da escola e a falta de tempo nos faziam adiar o encontro e as saídas. Enfim, tudo levou ao fato de que, na viagem de formatura, a mesma que fiz com a Gina, estávamos nos procurando para fazer coisas de adultos. Mas, entre o fato de que os amigos dela não a deixavam sozinha e eu não parava de beber com os meus, isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que ela me perguntou o nome de um cara que eu conhecia e de quem ela gostava. Eu dei para ela e, em menos de 2 semanas, eles estavam namorando. Aqui, o meu aborrecimento era que não tivéssemos coincidido na viagem, mas que depois descobri que, desde que chegamos, ela estava atrás do cara que mais tarde virou namorado dela. Mesmo assim, ela me deixou pensando que, se não tivesse acontecido nada, a culpa seria minha. Esclareço que o namorado dela é um cara que está em boa forma física. Bom, foi assim que chegamos a esse ponto da minha vida. Não converso com nenhuma dessas meninas, exceto quando nos encontramos em algum evento ou reunião. Já faz alguns meses que perdi peso por motivos de trabalho. Desde então, estou sempre em pé e andando por toda parte, e desenvolvi muita confiança, já que sou responsável por vários projetos. Isso impactou meu físico, e tenho ostentado isso em minhas redes, obtendo comentários simpáticos de amigos e conhecidos.
Há apenas uma semana, eu estava em uma festa quando Silvana chegou e queria me contar sobre seu namorado, agora ex-namorado. Ela ficou muito apegada a mim a noite toda e, quando estava bêbada, tentou me beijar pelo menos 3 vezes. Gina e Valentina viram isso, e quando me afastei dela, as duas foram conversar comigo e ficaram comentando que, se não tivessem namorado, estaria tudo bem para nós termos um beijo a três. Elas ainda disseram que, mesmo se tivessem namorado, fariam isso de qualquer maneira. A verdade é que a situação me colocou numa posição desconfortável e acabei me distanciando delas. Eu queria ser o adulto aqui e deixar tudo o que aconteceu para trás, porém, fico com raiva porque, só porque me negligenciei fisicamente, eles me rejeitaram. E agora que estou um pouco mais magro, eles voltam como se nada tivesse acontecido. Sinto que me veem como se estivessem fazendo um favor ou que meu valor como pessoa e parceiro, aos olhos deles, é determinado pelo meu peso e não por tudo que trabalhei, uma educação, uma boa formação cultural e mental, e estabilidade financeira. Quero admitir isso, quero rejeitá-los todos. Não quero saber se estou errado ou certo, não me importo se alguém pensa diferente de mim. Só sei que tem um caminho claro. Continuarei a entrar em forma e farei com que eles me vejam querendo algo mais. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!